Você já parou para pensar no que o poder absoluto faz com a cabeça de alguém? Tipo, o que acontece quando não existe ninguém para te dizer não? A mente de Tibérios é uma mente totalmente perturbada. O prazer dele era trazer dor, e isso não tinha limite de idade. A gente sempre fala de reis e imperadores, mas a história que eu vou te contar hoje é sobre o lado mais sombrio e bizarro dessa equação. A história é sobre um imperador romano que transformou um paraíso na terra, a ilha de Capri, no seu playground particular de horrores. E o pior, o foco dele eram garotos, meninos, que ele usava para seus prazeres mais doentios, e depois ele se livrava deles de formas que você nem consegue imaginar. A gente está falando de um cara que, no auge do seu poder, decidiu que a única coisa que importava era satisfazer seus desejos mais perversos, longe dos olhos de Roma. Ele só queria meninos. É doentio. Acreditamos que quase 800 crianças, entre jovens e adolescentes, tenham sido vítimas dele. Eu sei, parece coisa de filme de terror. Parece ficção barata. Mas isso está registrado nas crônicas romanas. A gente está falando de Tibério, o sucessor direto de Augusto, o segundo imperador de Roma. Um cara que, ironicamente, nem queria o trono. Ele era um general brilhante, um político relutante, mas o poder, meu amigo, o poder corrompeu ele de um jeito tão profundo que a história oficial tentou esconder. A lenda de Tibério é tão chocante que por muito tempo foi tratada como fofoca, mas a fumaça é densa demais para não ter um incêndio por baixo. Fica comigo, porque o que aconteceu nas vilas de Capri não é só história antiga. É uma lição brutal sobre a natureza humana, sobre o que acontece quando a impunidade é total e sobre o preço que a sociedade paga por dar poder demais a uma só pessoa. Eu vou te mostrar o que a história oficial não te conta, sobre os Tibérios, os garotos que ele usava e o famoso salto de Tibério. Você não vai querer perder os próximos 7 minutos. Para entender o monstro, a gente precisa entender o homem. Tibério Cláudio Nero. Ele não era o herdeiro óbvio. Ele era um general de guerra, um cara sério, até meio ranzinza, que preferia a vida militar à política. Ele era, de certa forma, um imperador relutante. Ele se tornou imperador por uma série de mortes e casamentos arranjados, principalmente por ser filho da Lívia, a esposa de Augusto. Ele assumiu o trono sob a sombra do maior imperador que Roma já teve. E ele odiava isso. Ele odiava a bajulação, odiava o Senado e tinha uma desconfiança crônica de todo mundo. Ele não queria ser imperador. Ele queria apenas ser uma pessoa anônima. Ele queria passar despercebido. Mas o destino resolveu colocar ele lá. E isso foi catastrófico. Essa personalidade introvertida, desconfiada e com um histórico de perdas pessoais e decepções, foi a semente da escuridão. Ele era um cara que carregava um peso enorme. E esse peso, somado ao poder absoluto, foi a receita para o desastre. Em 26 d.C., Tibério toma uma decisão que chocou Roma. Ele se retira. Ele simplesmente abandona a capital e se muda para a ilha de Capri, no Golfo de Nápoles. Por que ele fez isso? Cansaço? Paranoia? Ou a busca por um lugar onde ele pudesse ser ele mesmo sem a máscara de imperador? A verdade é que Capri era o lugar perfeito para um segredo. Uma ilha montanhosa de difícil acesso com penhascos íngremes. Quando ele chegou à ilha, ordenou que um general fosse até a cidade mais próxima para contar quantos meninos havia ali. Também queria saber quais tinham famílias pobres e quais não tinham família alguma. Mas por que ele queria saber disso? Qual era o verdadeiro motivo? Longe do Senado, longe do povo, a máscara de imperador relutante caiu. O que começou como um retiro se transformou em um laboratório de depravação. O poder que ele detestava, ele passou a usar para satisfazer seus instintos mais baixos. Agora que a gente precisa ser honesto. De onde vêm essas histórias? Elas vêm principalmente de dois caras, Suetônio, em A Vida dos 12 Césares, e Tácito, em Anaís. Eles são os nossos principais cronistas, mas a gente precisa ter um pé atrás. Eles escreveram décadas depois dos eventos e tinham um viés político. Tibério não era popular
e a história é escrita pelos vencedores, ou, nesse caso, pelos inimigos políticos. Suetônio, em particular, era um mestre em fofocas e detalhes picantes. Ele descreve as vilas de Capri como esconderijos de vícios inomináveis. Mas aqui está a regra de ouro que a gente vai usar. Se parece horrível demais para ser verdade, provavelmente é um exagero. Mas a fumaça é densa demais para não ter um incêndio por baixo. O fato de que essas histórias foram contadas e recontadas por séculos e que Tibério se isolou completamente, sugere que ele estava fazendo algo que precisava ser escondido. A gente não tem a gravação, mas a gente tem o testemunho de quem estava lá. E o testemunho é chocante. E é aqui que a gente chega no ponto mais delicado e sombrio da história. Tibério mandava buscar jovens e crianças de toda parte do império. Eles eram chamados de escorpiões de Tibério, ou mais eufemisticamente, de peixes pequenos que ele usava para nadar com ele em suas piscinas. Suetônio descreve um teatro de depravação. O imperador, já idoso, se entregava a orgias e excessos sexuais. Mas o foco, e o que torna a história realmente perturbadora, é o envolvimento de meninos. Acredita-se que durante todo o seu tempo de depravação e maldade, ele tenha feito mais de 400 vítimas. É um verdadeiro horror. A acusação mais chocante, e que mostra a total falta de humanidade, é o relato de que Tibério sodomizou 2 meninos durante uma cerimônia sacrificial. E quando eles ousaram reclamar, a ordem do imperador foi brutal: quebrassem as pernas deles. Não era só prazer, era poder. A humilhação era uma forma de controle. Ele não só usava os garotos, ele os destruía. Ele tinha a certeza da impunidade. Em Capri, ele era um deus, e seus desejos eram a única moral. E o que acontecia com quem sabia demais, ou com quem caía em desgraça? A lenda nos leva ao Salto de Tibério, um penhasco de 300 metros de altura com vista para o mar. A história é que, depois de usar e abusar, ou simplesmente quando se cansava de alguém, Tibério ordenava que a pessoa fosse jogada do penhasco. Não só os garotos, mas também seus inimigos políticos e qualquer um que ousasse questionar o que estava acontecendo na ilha. O imperador, que fugiu de Roma para ter paz, criou um reino de terror onde a morte era a única saída. Aquele penhasco, que hoje é um ponto turístico com uma vista incrível, era o ponto final para as vítimas do poder absoluto. Tibério foi, sem dúvidas, o imperador mais perverso e nojento da história romana. Dá náuseas só de descrever suas ações. A história de Tibério é mais do que uma fofoca histórica. É um lembrete de que o poder absoluto não corrompe apenas, ele revela a escuridão que já estava lá. Tibério era um homem complexo, um general competente, mas o isolamento e a impunidade transformaram sua vida em um pesadelo para os outros. A gente precisa ter a dualidade da história. Questionar as fontes, sim, mas reconhecer que a lenda só cresce onde há uma verdade sombria por trás. E aí, o que você faria se tivesse o poder de um imperador? Pense nisso. Porque a história de Tibério não é sobre um monstro que nasceu pronto. É sobre o que qualquer um pode se tornar quando não há limites, quando não há ninguém para dizer não. Tibério morreu sufocado enquanto dormia, assassinado por seu sucessor. Na minha opinião, essa morte foi pouco diante do que ele fez com aqueles meninos. Se você gostou de desvendar esse segredo sombrio da história romana, deixa o seu like. Me diz nos comentários, qual imperador romano você acha que foi o pior de todos? E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana a gente mergulha em histórias que a história oficial tentou esconder. Valeu e até a próxima!